Se a sua energia anda pesada, se você acorda cansado ou cansada mesmo depois de dormir, se pequenas coisas tiram você do centro e parece que qualquer coisa consegue mexer com seu campo energético, talvez o problema não seja exatamente a sua vida. Talvez seja a frequência em que você está tentando viver. Porque existe uma verdade que quase ninguém percebe. A sua vibração conversa com lugares, pessoas, oportunidades e ciclos, que se repetem até com as portas que continuam fechadas. Você não atrai apenas o que deseja. Você atrai aquilo que sustenta dentro de si. Você pode desejar paz, mas se passa o dia inteiro alimentando medo, o seu campo continua chamando situações que confirmem o medo. Você pode até desejar prosperidade, mas se dentro de você existe uma culpa, existe comparação e falta, a sua energia continua transmitindo escassez. Você pode também até mesmo desejar amor, mas se a sua vibração carrega rejeição e desconfiança, a vida continua mostrando sinais que parecem provar que você não pode confiar. E isso não é castigo, é coerência vibracional. A vida responde ao estado que você mais repete. Por isso, aumentar a sua vibração não é apenas pensar positivo ou repetir frases bonitas. Isso até mesmo pode ajudar por alguns minutos, mas a sua estrutura interna continua a mesma. Você volta para o mesmo lugar. Por isso, hoje eu quero te ensinar uma técnica simples, mas muito profunda, para aumentar a sua vibração de verdade. Não uma vibração artificial, que depende de tudo estar dando certo na sua vida, mas uma vibração firme e blindada. Uma pessoa com a vibração desprotegida vive como uma folha no vento. Vive com reclamações, crítica, medo e cobrança. Passa o dia sendo comandada por frequências externas e depois não entende por que está tão cansada. Mas uma pessoa com a vibração fortalecida sente o mundo sem se perder nele. Ela percebe que a energia dos outros são a dos outros e não entrega o seu próprio campo. Esse é o magnetismo real. Não morar nas frequências que enfraquecem a sua própria presença. O magnetismo pessoal não nasce da aparência, nem da sorte, nem de uma personalidade barulhenta. O magnetismo nasce da coerência interna. Quando a mente quer uma coisa, as emoções sustentam essa coisa. O corpo se comporta como aquilo fosse possível e as ações começam a caminhar na mesma direção. Você emite um sinal limpo, um sinal forte, um sinal que não implora, um sinal que atrai. Mas quando a mente diz, eu quero, e a sua emoção fica, eu duvido, o corpo diz, eu tenho medo. E as ações dizem, eu vou me esconder. A realidade não recebe uma mensagem clara. E quando a mensagem não é clara, a vida responde a mesma confusão. Talvez você já tenha vivido isso. Algo bom começou a se aproximar, mas uma parte sua se travou. Uma oportunidade apareceu, mas veio junto uma ansiedade estranha. Uma porta se abriu, mas você sentiu medo e responsabilidade de crescer. E não é azar. É quando você repete o mesmo tipo de problema. Muitas vezes, o padrão vibracional antigo tentando manter você no
mesmo lugar que é conhecido. O conhecido pode ser doloroso, mas para o seu subconsciente ele parece ser seguro. Se você aprendeu a vibrar em preocupação, culpa, falta ou abandono, o seu corpo pode estranhar a paz e a abundância, o amor e a leveza. Algo bom parece, até, mas em vez de relaxar, você vai contrair. Em vez de receber, muitas vezes você vai desconfiar. Em vez de se abrir, você vai até pensar: será que vai dar errado? Perceba como isso é profundo. A sua vibração, ela não é apenas o que você sente alguns segundos. A sua vibração é o estado que você aprendeu a considerar normal. Se o seu normal é esperar o pior, você chama isso de realidade. Se o seu normal é você diminuir, você chama isso de humildade. Se você carrega, o seu normal é carregar tudo sozinho. E muitas vezes você está carregando tudo sozinho e você acredita que isso é porque você é forte, porque você tem força. Mas nem tudo que parece ser normal e saudável é de fato aquilo. Porque o medo, ele vai estar usando uma roupa bonita. Antes de aumentar a sua vibração, você precisa perceber que está sendo drenada. Ela cai quando você imagina a catástrofe ou vive umas conversas antigas, ou muitas vezes fica se comparando, falando mal de si mesma, ou até mesmo repete para você mesma: eu não consigo, eu sempre estrago tudo, nada dá certo para mim, olha como eu sou feia, nossa, como estou gorda. Quantas vezes você se maltrata e fala assim para você mesma? Talvez você faça isso sem nem perceber. Já parou para analisar uma coisa? Muitas vezes você acorda pela manhã e você vai lá e pega o celular. E mesmo antes de colocar os seus pés no chão, a sua mente já foi puxada para uma comparação, para cobranças, para medo e até mesmo excesso de informação. Depois você tenta manifestar. Você quer visualizar, quer agradecer, mas o seu campo já começou o seu dia contaminado por estímulos que nem pertencem a você. A atenção é uma das maiores chaves da vibração. Onde você coloca atenção, você está colocando energia. Onde você coloca energia, fortalece. Onde você fortalece, começa a criar. E eu sei que uma parte sua talvez me diga: mas eu tenho problemas reais. Sim, você tem problemas reais. Todos nós temos problemas reais. Afinal, estamos aqui nessa dimensão chamada Terra para evoluirmos, e os problemas, na verdade, são aprendizado para a sua própria evolução. E existe uma grande diferença entre lidar com um problema e morar com ele. Lidar com o problema é olhar, respirar, decidir e agir. Morar no problema é repetir mentalmente a dor, imaginar o pior e transformar aquilo em destino. A técnica de hoje começa exatamente nesse ponto: separar o fato da frequência. O fato pode ser uma conta para pagar. A frequência pode ser o desespero. O fato pode ser alguém que não respondeu você. A frequência pode ser a rejeição. O fato pode ser a oportunidade que ainda não chegou até você. A frequência pode ser o escasso. O fato pode ser uma coisa, a vibração que você coloca dentro sobre o fato é outra coisa. Quando você muda a vibração antes de tentar mudar o fato, para de alimentar o campo do problema. E aí que você começa a alimentar o campo da solução. É como uma estação de rádio. Se você pega ali e sintoniza no medo, tudo parece perigoso. Se você sintoniza na confiança, começa a perceber que caminhos, ideias
começa a fluir. A pergunta mais importante não é o que eu quero manifestar. A pergunta mais importante é quem eu estou sendo enquanto eu digo que quero manifestar. Profundo, né? Se você deseja uma vida nova, mas continua sendo aquela versão antiga, você está tentando colher um futuro novo, mas com a mesma semente de sempre. Então vamos entrar na técnica. Pratique por alguns minutos, todos os dias, especialmente ao acordar ou antes de dormir, porque nesses momentos é quando a mente ela está aberta e mais próxima do subconsciente. Você também pode usar no meio do dia, quando a sua energia estiver um pouco caindo ou quando você perceber que está entrando naquele ciclo do medo. A primeira parte da técnica é parar, simplesmente parar e perceber o simples. Mas não é a mente condicionada a reagir imediatamente. Ela quer responder e discutir, reclamar e se defender. Resolver tudo por impulso é o que a sua mente vai tentar fazer. Mas quando você reage no impulso, geralmente a partir da frequência antiga, então que a primeira coisa é interrompida por aquele padrão. Pare simplesmente por alguns instantes. Não tente mudar nada ainda. Apenas pare quando você observar isso. Respire fundo, sem pressa. Inspire como se estivesse chamando sua energia de volta. E expire como se estivesse soltando tudo que não pertence ao seu campo. Você precisa inspirar, chamando presença, e expirar, devolvendo ao mundo aquilo que você absorveu, que não é seu, e absorveu sem perceber. Enquanto você vai inspirar, diga mentalmente: eu volto para mim. Essa frase, ela é muito simples, mas ela é poderosa. Eu volto para mim. Porque muitas vezes a sua vibração cai quando você sai de si mesma. Você sai de si quando tenta controlar o que o outro sente. Você sai de si quando imagina o julgamento das pessoas. Você sai de si quando entrega a sua paz para uma resposta que ainda não chegou. Você sai de si quando se prende ao que aconteceu ontem ou ao que pode acontecer amanhã. Depois coloca uma das mãos em seu peito, como se dissesse para o seu corpo: eu estou aqui. O seu corpo ele precisa sentir segurança para que você consiga mudar a sua frequência. A vibração muda com presença, não com pressão. Com a mão no peito, ainda na nossa técnica, pergunte: qual a frequência que eu estou sustentando agora? Talvez a resposta que venha para você seja medo, raiva, tristeza, cansaço, ansiedade. Não racionalize, não brigue com a resposta. Apenas reconheça. Aquilo que você não reconhece continua comandando você no escuro. Agora diga: eu vejo essa frequência, mas eu não sou essa frequência. Eu vejo o medo, mas eu não sou o medo. Eu vejo a ansiedade, mas eu não sou a ansiedade. Eu vejo a escassez, mas eu não sou a escassez. Eu vejo a tristeza, mas eu não sou a tristeza. Você não precisa negar o que você sente. Você precisa apenas parar de se confundir com o que você sente. Existe uma diferença
entre eu estou sentindo medo e você dizer eu sou medrosa. A primeira forma descreve um estado passageiro. A segunda vai criar a sua identidade. E eu preciso te falar que a sua identidade é uma das forças mais poderosas da manifestação. Quando você diz, eu vejo essa frequência, mas eu não sou essa frequência, você está criando um espaço. E é nesse espaço que nasce a liberdade. Agora vem a terceira parte da nossa técnica. Escolha uma nova frequência antes de agir. A maioria das pessoas tenta resolver a vida enquanto está vibrando no desespero. Tenta conversar enquanto vibra em ataque. Tenta decidir enquanto vibra no medo e na insegurança. E tenta manifestar enquanto vibra na falta daquilo que deseja. Mas a ordem correta é outra. E eu vou te falar. Primeiro você regula o campo energético. Depois você age. Então, você tem que perguntar: qual a frequência da minha nova versão escolheria agora? Não pergunte o que a sua versão ferida escolheria. Ela provavelmente escolheria fugir, reclamar, desistir. Você tem que perguntar o que a sua nova versão escolheria. E eu tenho certeza que seria paz, coragem, confiança, gratidão, firmeza e ação. Escolha uma palavra dessas que eu te falei. Por exemplo, confiança. Agora, respire como se essa palavra entrasse no seu corpo. Inspire confiança e expire o medo. Inspire a confiança e expire a tensão. Não precisa forçar uma emoção falsa. Não é o que eu quero e não é o que eu estou ensinando a você. Você só precisa sentir a confiança. Sentindo a confiança completa no primeiro segundo. Você só precisa abrir essa pequena porta. Uma pequena abertura já muda o seu campo energético. Depois que você fizer isso, diga: eu escolho sustentar a frequência da confiança agora. E então pergunte: qual é o próximo gesto coerente com essa frequência? Essa é a parte essencial da vibração, porque sem uma ação vira fantasia. E a ação sem vibração vira um esforço pesado. A manifestação consciente une as duas coisas em um estado interno e movimento coerente. Se você escolheu confiança, talvez o gesto coerente seja enviar uma resposta organizada para a sua rotina. Um exemplo é cuidar do corpo, estudar algo, descansar sem se sentir culpada ou culpado. Dizer não, dizer sim ou parar de repetir aquela antiga história. A sua vibração muda quando você escolhe uma nova frequência e faz com que algo pequeno que confirma a sua escolha reprograme o seu subconsciente. E o subconsciente aprende pela repetição e pela emoção que você vibra. Como para o seu campo, aquilo que antes parecia impossível de acontecer, começa a acontecer de forma natural. Esse é o segredo. A nova vida precisa se tornar natural dentro de você, antes de estabilizar fora. Às vezes, a bênção chega, mas a pessoa não consegue sustentar, porque a vibração antiga ainda se parece mais familiar.
Essa técnica que eu estou te ensinando vai preparar você para sustentar aquilo que você pediu. E entenda uma coisa muito importante. A vibração alta, ela não é euforia. Não é ficar alegre o tempo inteiro. Não é também negar a tristeza. Uma vibração elevada, ela pode ser silenciosa, firme e serena. Pode ser uma paz profunda no meio de um dia bem difícil e tumultuado. Vibrar alto não é cair, é saber voltar. Voltar para o centro, voltar para a presença do aqui e do agora. Voltar para a verdade, voltar para o seu campo. Uma pessoa espiritualmente madura não é aquela que nunca sente emoções densas. É aquela que permite e que não deixa que as emoções densas assumam o trono da sua própria vida. Você pode sentir medo e ainda assim escolher ter coragem. Você pode sentir insegurança e ainda assim dar um pequeno passo. Isso se chama poder. Agora, antes de seguir para a parte final da nossa técnica, eu quero te lembrar algo. E é algo que te conecta profundamente com isso. A manifestação não acontece apenas porque você deseja. Ela acontece quando pensamento, emoção, identidade e ação começam a falar a mesma língua. Estão tudo em sintonia. E é exatamente por isso que eu criei o e-book, o Código da Manifestação. Ele aprofunda esse processo de uma forma bem clara, direta e transformadora, mostrando como você faz para sair do piloto automático e começar a criar uma realidade com mais consciência. Porque muitas pessoas tentam manifestar pedindo uma coisa, mas sustentando outra dentro de si. Querem abundância, mas sentem falta. Querem um amor, mas sentem e vibram na rejeição. Querem liberdade, mas continuam presas na culpa. Querem o medo e muitas vezes alimentam a dúvida. O Código da Manifestação mostra como alinhar a sua mente, a sua emoção e os seus comportamentos, para que a sua energia pare de enviar sinais contraditórios. Não é sobre repetir frases vazias, é sobre entender o mecanismo interno que faz a sua realidade responder. É sobre reprogramar padrões, reconhecer resistências e agir como se a pessoa já estivesse pronta para receber aquilo que você tanto pede. Porque quando a sua identidade muda, a sua vibração muda. E quando a sua vibração muda, a sua realidade começa a receber novas instruções. E se esse vídeo está tocando algo em você, se você sente que existe uma nova versão aí dentro de si, tentando nascer, eu tenho certeza que o Código da Manifestação vai poder te guiar. Você está desejando uma nova identidade. E o guia, o Código da Manifestação, vai aprofundar esse despertar dentro de você. Vai transformar esse conhecimento em uma prática diária. O link está aqui na descrição desse vídeo e nos comentários fixados. Agora volta aqui comigo, porque aqui está um ponto aonde une tudo que eu estou falando nesse vídeo. A sua vibração aumenta quando você vive como vítima das oscilações externas e começa a viver como guardião do próprio campo. Não sei se você entendeu muito bem isso. Então vou repetir. A sua vibração aumenta quando você deixa de viver como vítima das oscilações externas e começa a viver como guardião do próprio campo. Isso muda a forma como você fala, escolhe
e reage. E aprende a desejar e receber. Você começa a perceber que nem toda a opinião dos outros merece acesso total a você. Nem toda emoção precisa virar uma decisão. Nem todo medo precisa virar um espanto. Nem toda a lembrança precisa virar uma identidade. Um dos sinais mais claros de vibração elevada é esse. Você para de se atrair para caber em frequências que não combinam mais com você. Você escolhe, a partir deste momento, os ambientes, as palavras, os pensamentos e aquilo que permite crescer dentro de si. A energia é o solo, onde sua vida cresce. E se esse solo está contaminado por medo, culpa, comparação, escassez, até as boas sementes têm dificuldade de florescer. Concorda comigo? Você não precisa se tornar outra pessoa. Você precisa remover camadas que fizeram você esquecer a sua própria força. A vibração pode começar agora, mas para virar padrão precisa de repetição e muita presença. Pense na sua vibração como um músculo. A transformação real vem quando você treina. O retorno quando cai e volta. Quando esquece e lembra. Quando se perde e se retorna. Quando o mundo tenta puxar e você escolhe de novo. Às vezes, aumentar a sua vibração exige parar de alimentar a própria dor. Porque a dor pode virar identidade. E o sofrimento, ele pode virar uma história. E a reclamação pode virar pertencimento. E a sua ansiedade, ela pode até virar um hábito. Então, a pergunta que talvez mude tudo é essa. Quem eu seria sem essa frequência? Talvez você tenha medo da resposta, porque ela pode mostrar que você é muito mais poderosa do que você estava se permitindo ser. Aumentar a sua vibração não é fugir da realidade. É parar de alimentar a realidade que você diz querer para trás. Então, a partir de agora, de hoje, antes de reagir, volte. Antes de você decidir qualquer coisa, respire. Antes de acreditar no medo, observe. Antes de se diminuir, lembre. Antes de absorver a energia dos outros, pergunte: isso é meu? Antes de declarar que nada dá certo para você, pergunte: eu quero mesmo transformar essa frase em um comando? Porque suas palavras são comandos. Seus pensamentos repetidos são comandos. Suas emoções sustentadas são comandos. Suas ações diárias são comandos. A sua vida está ouvindo o tempo todo o que você transmite com frequência. Tudo aquilo que você está alimentando com frequência. Não apenas o que você pede em um momento de desespero, mas o que afirma todos os dias como uma postura. Agora feche os seus olhos por alguns segundos. Se puder fazer isso com segurança, claro. Coloque também a sua mão no peito. Respire, sinta o ar entrando. Sinta apenas o seu corpo existindo. Sinta a presença. Sinta que você está no aqui e no agora. Apesar de tudo que aconteceu, você está aqui. E diga internamente: eu recolho minha energia de todos os lugares onde me abandonei.
Respire. Eu recolho a minha energia de todas as preocupações que não posso resolver agora. Respire. Eu recolho a minha energia de todas as pessoas que carreguei além do necessário. Respire. Eu recolho a minha energia de todas as versões antigas de mim que ainda tentaram decidir o meu futuro. Respire. Agora diga: eu volto para mim. Fale em voz alta, mais uma vez. Eu volto para mim. Mais uma vez. Eu volto para mim. Sinta o peso diminuindo. E deixe que tudo fique leve. Talvez vai ficar só um pouco, mas esse pouco já é uma abertura. E toda a transformação começa com uma abertura. Agora, de forma consciente, escolha a frequência que você vai sustentar hoje. Apenas uma. Paz, coragem, clareza, confiança, abundância, amor, firmeza. E diga, fale verbalmente: hoje eu não vou esperar o mundo mudar para sustentar essa frequência. Eu vou sustentar essa frequência para que o meu mundo comece a mudar. Não espere a realidade ficar perfeita para você conseguir vibrar diferente. Talvez a realidade esteja apenas esperando você vibrar diferente para revelar o próximo caminho seu. A realidade, ela é um espelho. Você não muda o espelho gritando com ele. Você muda aquilo que está sendo projetado. Então, se você quer uma realidade mais leve, comece criando essa realidade dentro de si. Se você quer prosperidade, comece abandonando aquela identidade antiga de falta. Se você quer paz, comece retirando a atenção da guerra interna. Se você quer expansão, comece permitindo que a sua energia ocupe mais espaço. Você não está aqui para viver encolhida, nem para absorver todo o peso do mundo e chamar isso de sensibilidade. A sua sensibilidade pode ser um dom, mas quando existe presença. Sem presença, você vira esponja. Com presença, vira intuição. Isso é vibração elevada. Uma conexão limpa com a própria verdade. Quando você está alinhada, não precisa convencer tanto, não precisa provar tanto. Você se move com mais precisão e deixa de confundir apego com destino. Talvez hoje não consiga mudar tudo. Está tudo bem, mas pode mudar a próxima respiração, a próxima frase, a sua próxima escolha. E é isso que já é o início de uma nova realidade. Quando a vibração cair, apenas volte. Quando o medo falar alto, volte com presença. Quando a ansiedade tentar comandar o controle, volte. Quando alguém tentar jogar peso no seu campo, volte. Quando o passado chamar a sua atenção, apenas volte. Quando a dúvida perguntar: e se não der certo? Volte e responda a si mesmo: mesmo assim, eu escolho a minha nova frequência. Porque a sua frequência é uma escolha que fica cada vez mais forte quando você escolhe com presença. Em um dia, aquilo que hoje exige mais esforço, eu tenho certeza que vai se tornar natural. Você vai olhar para uma situação que antes perturbaria você e, sem perceber,
você vai começar a observar que isso não te domina mais. Esse é o momento em que você entende que a sua vibração mudou. A partir de hoje, proteja a sua energia. Não como quem tem medo do mundo, mas como quem finalmente reconheceu o seu próprio valor e entendeu que você possui presença. A sua vibração é uma oração silenciosa. É uma mensagem constante. É um idioma até mesmo invisível com que você conversa com a realidade. Então fale com a vida a partir da sua grandeza. Não a partir do seu velho eu, aquela ferida. Fale com a sua vida a partir da sua confiança, não com o desespero. Fale com a sua vida a partir da sua verdade, não com aquele condicionamento que te ensinaram. A partir de hoje, respire, volte, escolha, sustente, haja. Essa técnica é o retorno. É aqui que a sua energia começa a subir. É quando a sua energia sobe que a sua percepção muda. Quando a sua percepção muda, as suas escolhas mudam. Quando as suas escolhas mudam, os seus resultados mudam. E quando os seus resultados mudam, você finalmente entende que a vida está apenas acontecendo com você. Ela estava respondendo a você agora. Responda de volta com mais consciência.